Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio, do Percurso Educacional. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos para FUVEST, né? E um livro novo aí que entrou na lista de 2020, que é O Romanceiro da Inconfidência, da poeta Cecília Meirelles, né? Se a gente dividir a poesia em gênero e pensar que existe uma poesia feminina e uma poesia masculina, sem dúvida a Cecília é a maior poeta brasileira. Agora, considerando que a poesia não tem gênero, ela está entre as maiores poetas. Bom, enfim, tanto faz, né? Ela é soberana. E O Romanceiro da Inconfidência é uma obra atípica dentro da produção dela, porque a Cecília Meirelles, como você estuda ela dentro da segunda geração, ela é uma poeta dedicada ao lirismo, né? Dedicada até mesmo à espiritualidade. E após uma viagem a Ouro Preto, ela se sentiu encantada pelo fascínio histórico, pelas lendas, pelo passado, pela memória da cidade, e resolveu escrever essa belíssima história por meio da poesia. Vamos lá. Aqui tem uma colagem, eu peguei ela na internet, mas aqui a gente vê o Tiradentes do Portinari, né? Que é exatamente ele sendo representado na condição de mártir, que sim, que lembra Cristo, né? Um símbolo aí de um prenúncio da independência no Brasil. Contexto histórico. O ano é 1789. Curioso, agora que eu percebi, a cidade de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, foi fundada em 1889, né? Um século depois, tá? Vamos lá. Uma pesada carga tributária do ouro extraído das Minas Gerais deixava os que viviam dessa renda cada vez mais descontentes. A coroa estava apertando o cerco, né, sobre os mineradores. Assim, donos de minas, profissionais liberais, entre os quais alguns poetas, começaram a conspirar contra Portugal. Aí o que acontece? Um sujeito chamado Silvério dos Reis, ele vai delatar, vai dedurar, dedo duro, Judas, X9, os inconfidentes, em troca do perdão das suas dívidas. Sempre tem alguém para fazer isso, né? E aí alguns são condenados, presos, exilados, e outros, né, são condenados à morte, é o caso do Tiradentes, e tem uma misteriosa morte que é a do Cláudio Manuel da Costa, beleza? Então, é uma obra poética que vai narrar um contexto histórico. Beleza? Há muita confusão em torno da Inconfidência Mineira. Eu não quero entrar por essa seara porque eu acho que isso é tarefa para o professor de história. Mas eu acho que é um pouco precipitado a gente ver a Inconfidência como um fato que dá início ao processo de independência do Brasil. Porque tem historiadores, por exemplo, Kenneth Maxwell, que escreve A Devassa da Devassa, que ele vai pensar a Inconfidência mais como um movimento elitista e não como um movimento popular. Ou seja, não seria exatamente uma rebelião da colônia contra a coroa, tá? Mas de qualquer forma, sim, foi uma conspiração. E que envolveu entre seus membros alguns poetas, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. Bora lá! Aqui é uma impressão da Cecília, quando ela chega em Ouro Preto, todo o presente emudeceu, como plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. Vim com um modesto propósito jornalístico de descrever as comemorações de uma Semana Santa. Porém, os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores. Na procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas. Era, na verdade, a última Semana Santa dos Inconfidentes, em abril de 1789. Ela veio escrever sobre uma data que ela é famosíssima, ritualística, né, em Ouro Preto, que é a Semana Santa, que eles fazem belíssimos tapetes de flores na cidade. É famoso no Brasil, né, no turismo brasileiro, essa data em Ouro Preto. A Cecília veio para cá na condição de jornalista e aí ela acabou esquecendo da Semana Santa quando ela se sentiu, vamos dizer assim, chamada pelos eflúvios, né, pelo magnetismo do lugar. Ouro Preto é uma cidade que ela está repleta de passado, de história, de memória, até demais. Eu fico um pouco meio assim, Ouro Preto, porque você encosta numa parede e você fala, meu Deus do céu, quantas pessoas já não encostaram nessa parede há quantos séculos, né? Você tem história para todo canto que você olha. E ela sentiu isso e falou, quer saber? Eu vou escrever sobre essa cidade, sobre esse processo, sobre esses envolvidos, né, na Inconfidência. E ela fez uma pesquisa, assim, incansável, uma pesquisa digna de nota, tá? Ela se embrenhou nas bibliotecas, nos arquivos, nas entrevistas, tá? Nas visitações, tudo. Ela ficou um tempão levantando um farto material sobre a Inconfidência, sobre a cultura, sobre a mitologia também ligada à Inconfidência. Não mitologia no que diz respeito a Deus, não no sentido da mitologia pagã, mas das lendas que surgem a partir disso aí,
tá? E ela vai criar, então, essa obra magistral, a partir de uma forte pesquisa. Bom, segundo o professor Oscar D'Ambrosio, o grande atrativo do texto é que ele se liberta da história oficial em dois aspectos. Então não é uma obra de historiografia, é uma obra de poesia. Primeiro, por tratar mais da condição humana do que da política propriamente dita, nos momentos em que enfoca o ambiente revolucionário. Segundo, a história contada coloca em primeiro plano a visão dos perdedores, os que foram traídos e tiveram como castigo a morte ou o degredo. Ou seja, ela não tem a frieza, o distanciamento da historiografia. Ela vê a Inconfidência como um ato subjetivo, um ato do coração, um ato, né, dos humanos, dos seres que estavam à mercê aí dessa exploração da coroa portuguesa. Então, é o legítimo sentimento da revolta, é o legítimo sentimento da insatisfação, né, que vai gerar essa conspiração. Ou seja, a Cecília Meirelles não tem jeito, ela é uma poeta do lirismo, ela é uma poeta da subjetividade. Então ela vai adicionar essa carga de subjetividade ao processo histórico e vai perceber, sobretudo, que a condição daqueles que foram derrotados, dos que foram exilados, dos que foram mortos, dos que foram executados. Ok? O que é um romanceiro? Romanceiro é uma coletânea de romances. Cuidado aí. Romance, como a gente estudou na gêneros literários, é uma narrativa longa em prosa. Só que tem uma outra definição para essa palavra. Sobretudo na Espanha, mas também em Portugal, na Idade Média, romances eram poemas narrativos escritos em medida velha, ou seja, versos de 5 e de 7 sílabas poéticas, as redondilhas, né, que narravam histórias com algum lirismo. Esses poemas eram populares, eles eram transmitidos, né, pela tradição oral, eles não eram necessariamente escritos, publicados, até porque na Idade Média não tinha publicações. E muitas vezes eles não tinham autores, eles eram anônimos. O que é um romanceiro, portanto? É uma coletânea de romances. E o que são romances? Poemas populares, geralmente sem autores, que misturam lirismo, né, que é a expressão do sentimento, com uma narrativa histórica e escrita com versos curtos, de 5 ou 7 sílabas. Esses versos são extremamente musicais, tá? Olha só, a redondilha maior. Batatinha quando na, 7 sílabas. Se essa rua fosse mi, 7 sílabas. Como pode o peixe vir, 7 sílabas. A maioria das nossas cantigas são em redondilhas. A redondilha, ela gruda no ouvido, ela é extremamente rítmica, né, extremamente melódica, beleza? E a Cecília Meirelles, ela é fora de série quando o assunto é musicalidade do verso. Bom, resultado de pesquisas misturadas à sua técnica excelente e à sua grande predisposição ao lirismo, à subjetividade. Erudição e domínio absoluto da linguagem. Gente, Cecília Meirelles sabe tudo, tudo, tudo. Ela é uma autoridade na literatura brasileira. Ela não é só uma boa poeta. Ela estuda literatura brasileira, ela leciona literatura brasileira, ela pesquisa literatura brasileira. Ela está na melhor forma dela, ela está no auge, tá? Resgate de um modelo medieval atualizado com um tema que aconteceu aonde? No Brasil colônia, século XVIII. Expressão poética alia mito aos fatos históricos, porque, obviamente, o processo da Inconfidência criou vários mitos, né? A história de Marília e Dirceu, né? Do Tomás Antônio Gonzaga e a Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, a morte da Maria Efigênia, os amores do João Fernandes com a Chica da Silva, né? Toda uma mística, todo um imaginário que está ligado aí à mineração, à colônia, nas Minas Gerais. Não é um manifesto ideológico, tampouco uma expressão política. Ela é poeta, antes de qualquer coisa. Tá? E é uma exceção, porque é uma obra essencialmente lírica. Ela não abandona o lirismo, mas aqui ela usa o lirismo para narrar o quê? Um fato histórico e misturar esse fato histórico com lendas, com imaginário. Beleza? Publicado em 1953, a segunda geração a qual ela pertence, ela vai de 30, né, o ano do Estado Novo, até 45, fim da Segunda Guerra. Então, ela já passou da segunda geração, ela já está na maturidade poética dela. Retrata poeticamente a história das Minas Gerais. Beleza? Bati várias vezes nessa tecla. O tema é histórico, mas o tratamento dado ao tema histórico é um tratamento poético, tá? Então ela vai lá na história das Minas até a colonização e a Inconfidência. Ela vai fundo nesse olhar poético sobre a história.
84 romances, são 84 poemas, portanto, né, que são escritos em medida velha, em redondilhas. Muitos ritmos, rimas e estrofes. Tem poema com rima, tem poema sem rima, diferentes estrofes. Estrofes, por exemplo, de 3 versos, estrofes de 8 versos. Ela realmente gasta a técnica dela, tá? Ela mostra como ela tem vários recursos poéticos para produzir esse texto. Absoluto domínio da sonoridade dos versos e lirismo intenso. Ó, sonoridade e lirismo são as marcas, ela podia se chamar Cecília Lirismo Sonoro Meirelles, porque ela é muito boa na expressão do sentimento e ela é absoluta no controle da musicalidade do texto. Como assim musicalidade do texto? Todo texto é uma unidade musical, né? A distribuição das sílabas tônicas num verso, ela vai dar um ritmo. Pensa no Camões. As armas e os barões assinalados, que do ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Ou na própria Cecília, em qual espelho que ficou perdido meu retrato. Né? A poesia, ela joga com o som e o silêncio. O contraste do som com o silêncio dá a sonoridade do verso. Primeira parte, essa divisão em partes, por favor, olha no meu olho, ela não é uma divisão do livro. É uma divisão que a gente fez aqui para facilitar a sua compreensão do enredo, ok? É um estudo, é uma análise dessa obra. O livro não está dividido em 5 partes, o livro está dividido em 84 poemas, tá? Que inclusive eles são numerados em algarismo romano. Eu tenho uma dificuldade com o algarismo romano, gente, confesso. Eu fiz letras, eu sou de humanas, tá? Aí quando é L, X, V, eu me perco. Mas total 84. Então vamos lá. Primeira parte, né, convencionando chamar de primeira parte, ela vai mostrar o cenário. As Minas Gerais, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Ouro Preto porque o ouro é o ouro aluvial, o ouro de Bateia, que vinha junto com cascalho, por isso chama Ouro Preto. Tá? Ela vai fazer um panorama desse cenário, desses atores dessa tragédia, digamos assim. Tá? Altas capelas contam-me divinas, fábulas torres, santos e cruzeiros, apontam-me altitudes e neblinas. Muito bonito, né? As torres, os santos e as cruzes subindo, né, na neblina do céu. E é bem essa paisagem mesmo, né, dessa região das Minas Gerais. Registro de lendas e tradições, por exemplo, o romance 4, esse número aqui eu sei ainda, 1V é 4. A donzela assassinada, uma moça que foi morta pelo próprio pai, umas histórias terríveis, e é cheio dessas lendas, né? O Brasil é um país riquíssimo na sua cultura popular de transmissão oral. E relato de episódios que preparam o clima da violência. Morreu Felipe dos Santos por castigo exemplar, um sujeito que foi enforcado, né, foi decapitado. E aí o romance 14, né, que é o poema que fala da Chica da Silva, uma escrava belíssima. Na verdade dizem que ela não era tão bela, ela era extremamente sedutora, tá? Ela tinha muita simpatia. De qualquer forma, o grande, poderoso contratador João Fernandes se rendeu a essa sedução dela e deu a ela todo o poder. Então, né, essa história belíssima, né? Uma rainha negra no Brasil, casada com um homem branco da coroa. Rainha de modo figurado, né? Cara cor da noite, olhos cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-la. Contemplai branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Percebeu a sonoridade? Tá? Então, vai criando toda essa atmosfera, Chica da Silva, as lendas trágicas, a descrição da paisagem, e aí a gente vai finalmente para o relato do processo da Inconfidência. O desenvolvimento da trama, a conspiração e seu fracasso, gente, é uma história que ela não chega a acontecer. Não há esse embate com a coroa. Por quê? Por causa do Silvério dos Reis, o dedo duro, que vai lá e, né, delata todo mundo. Prenúncio do infortúnio dos Inconfidentes, né, a cigana, que vai falar que você vai dar errado. E ela vai falar dos poetas árcades, sobretudo Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que você já estudou em arcadismo. Procura nossa aula lá, arcadismo. Tem Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Os poetas árcades do século XVIII são personagens no poema da Cecília Meirelles. E a apresentação do animoso alferes Tiradentes e do dedo duro Joaquim Silvério, tá? Deixar aqui meu protesto contra o Joaquim Silvério. É feio dedurar as pessoas, não faça como o Joaquim Silvério. Romance 20,
do país da Arcádia. A luz é sem data, nomes aparecem nas fitas que esvoaçam. Marília, Glouceste, Dirceu, Nise, Anarda. Marília de Dirceu, Glouceste Saturno, que é o Cláudio Manuel da Costa, Dirceu, que é o Tomás Antônio Gonzaga, Nise, que é a musa do Cláudio Manuel da Costa, Anarda, que é uma outra musa árcade. Esses são os pseudônimos árcades. Né? Os poetas do século XVIII, eles adotavam uma personalidade árcade como se fosse um avatar, digamos assim, uma personalidade fictícia que tinha o seu nome de pastor. Então, nesse momento, ela presta sua homenagem à poesia árcade brasileira. O bosque estremece nos arroios claras, ovelhinhas bebem, sanfonas e flautas. Aqui é o bucolismo, né? O pastoralismo das ovelhinhas, né? E o bosque é o bucolismo. O que é o bucolismo? É a natureza bela, calma e tranquila, própria do arcadismo. Terceira parte é quando a casa cai, é a morte dos inconfidentes. Tá? O suicídio do Cláudio Manuel da Costa, a prisão de Tomás Antônio Gonzaga, que depois vai ser exilado em Moçambique, e a morte de Tiradentes. Cláudio Manuel da Costa, entre esta porta e esta ponte, fica um mistério parado. Aqui, Glouceste Saturno, é o pseudônimo árcade do Cláudio Manuel da Costa. Morto, olha que expressão maluca, ou um vivo disfarçado. Muito bom, né? Deixou de existir no mundo, em fábula arrebatado, como árcade ultramarino em mil amores enleado. Essa é uma história muito interessante. O Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto. Tá? Inclusive, quando você tiver a oportunidade de ir para Ouro Preto, você vai visitar a Casa dos Contos, que é onde se fazia a formatação do ouro, porque o ouro em estado bruto ele não tinha valor, ele tinha valor se ele fosse convertido, derretido e convertido em moeda ou em lingote. E lá tem uma espécie de um cubículo embaixo de uma escada, que eu lembro de uma placa, aqui teria se enforcado Cláudio Manuel da Costa. É um mistério, ninguém sabe se ele se suicidou para não delatar os colegas, para não ser igual ao Silvério dos Reis, ou se ele suicidou-se pela culpa de ter delatado os colegas, ou se suicidaram ele. Entendeu? Ninguém sabe. Como fizeram, por exemplo, com o jornalista Vladimir Herzog no Brasil. Tá? Podia ter simulado um suicídio. É misteriosíssima a morte dele. Tudo bem? E ela aí está especulando sobre isso. É impossível saber o que realmente aconteceu com Cláudio Manuel da Costa. Mas é exatamente esse mistério que interessa a Cecília Meirelles. Era o alferes Tiradentes enforcado naquela praça, que é a Praça Tiradentes. E é curioso, né? Porque a Praça Tiradentes ela é o centro da cidade, ela é o ponto central. Os turistas se encontram naquele monumento, né? É um monumento grande, você pode sentar nele. Lá é o ponto de encontro das excursões de escolas, dos turistas, dos estrangeiros que vêm ao Brasil, os táxis em volta, né? O pessoal vendendo pacote de turismo, vendendo voucher de restaurante, né? É uma loucura lá. Só que lá que enforcou o Tiradentes, né? É igual o Pelourinho, né? Em Salvador. O Pelourinho, Olodum, né? O Acarajé, a Capoeira. Não, o Pelourinho é onde se fustigava os escravos. É engraçado como esses lugares extremamente violentos se tornaram pontos turísticos, digamos assim, festivos, alegres. Os amores inconfidentes. Por quê? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto tiveram suas vidas transtornadas, né? Pela delação do Silvério dos Reis. E isso interessa muito à poeta lírica Cecília Meirelles. Então, o destino de Tomás Antônio Gonzaga, que ele acaba indo para Moçambique, e lá ele vai se casar novamente com a Júlia de Mascarenhas. O Alvarenga Peixoto, tá? Que vai ser exilado, vai para Angola. Ele era casado com uma mulher que é a primeira poeta brasileira colonial, a Bárbara Heliodora. Heliodora sem H. Bárbara Heliodora com H é uma crítica de teatro, ambas mineiras. Tá? Essa aqui é a primeira poeta colonial. A Bárbara Heliodora, após o exílio do marido, ela enlouqueceu. Foi para o sul de Minas, ela conseguiu fazer uma manobra para ficar ainda com parte do patrimônio, do capital, né, do marido, e ela tocou a vida dela, mas ela enlouqueceu de saudade. E a filha, Maria Efigênia, que morreu num trágico acidente de cavalo aos 13 anos de idade. Então, uma família que era, né, idílica, uma família que poeticamente era bonita, né, e que se desfez em função dos rumos trágicos da inconfidência. Perde-se quanto se adora, Bárbara Heliodora. Ela é terrível, ela não perde rima, ela é sensacional, a Cecília Meirelles. Essa é uma imagem da Bárbara Heliodora.
a esposa que enlouqueceu, né, em virtude do degredo do marido. Aí a última parte é quando a rainha, ela dá um salto no tempo, a rainha Dona Maria, a louca, né, ela vem ao Brasil e ela vai andar, isso aconteceu realmente, ela vai andar por Vila Rica, e agora na ficção poética da Cecília Meirelles, ela, como se ela enlouquecesse por conta da consciência da violência que ela cometeu no Brasil, ao degredar, punir, enforcar os inconfidentes. Toda vestida de preto, solto o grisalho cabelo, escondida atrás do leque, velhinha chorar de medo. Né? Ou seja, chorar do medo do quê? Do juízo final. Por ela ter sido tão cruel, tão má, né? A rainha má, que enlouqueceu em virtude da sua maldade. Né? As reminiscências da violência. É muito bonito, eles eram muito cavalos, esse poema é muito bonito. E ela vai falar dos cavalos, os cavalos que transportaram escravos, que transportaram árcades, que transportaram soldados, que transportaram donzelas. E ela pergunta da memória desses animais que fizeram a história. O grande escritor mineiro também, Luiz Rufato, ele vai escrever um livro de contos chamados Eles Eram Muito Cavalos. E o último texto, que é o Testamento de Marília, que seria Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a Marília de Dirceu, chorando pelo exílio, pelo degredo, Tomás Antônio Gonzaga. Gente, Tomás Antônio Gonzaga acabou vivendo em Moçambique, se deu relativamente bem, casou, e depois trouxeram aquilo que dizem ser os restos mortais dele, tá? Para Ouro Preto. Então, se você for ao Museu da Inconfidência, que fica diante da Praça Tiradentes, do monumento que eu lhe falei, você vai encontrar lá o túmulo da Marília e o túmulo do Dirceu, né, do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Desculpa, tá? Mas um professor, eu vou falar a verdade, um professor da Universidade de São Paulo, salvo engano, em 2003, ele publicou uma biografia do Tomás Antônio Gonzaga e ele fez um estudo profundo e disse que é impossível que aqueles restos mortais sejam dele, porque ele ficou enterrado numa capela que foi demolida. Então é uma construção simbólica. Perceba como Ouro Preto, como a poesia da Cecília Meirelles, cria essa atmosfera, esse Romeu e Julieta brasileiro que é Tomás e Maria, né? Dirceu e Marília. É uma invenção poética, não é exatamente um fato histórico. Beleza? E esse trecho famosíssimo, né? Mais conhecido do poema, com certeza na escola se assistiu aquele documentário Ilha das Flores, né? Se você não assistiu, procure no YouTube, ele é sensacional, tem 11 minutos, sobre uma ilha que era um lixão no Paraná, e sobre as pessoas que viviam entre o lixo. E ao final tem uma cena belíssima, não é spoiler, porque não tem exatamente essa narrativa, que tem uma mulher carregando lixo, né, um saco de lixo, uma senhora totalmente destruída, e aí aparece uma voz em off que fala: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Beleza? Seguinte, deixa eu só te dar um toque. Mayombe, do Pepe Tela, 9 Noites, do Bernardo Carvalho, e O Romanceiro da Inconfidência são textos que misturam literatura de ficção e história, ok? Isso pode dar um cruzamento na prova da FUVEST. Beleza? Espero ter te ajudado e aguarde novidades aí que a gente está produzindo mais obras de FUVEST e Unicamp, porque alguns livros foram atualizados, né? A cada ano se atualiza. Beleza? Segue a gente aí no percurso, vamos que vamos. Força! Valeu!